aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem. Glória a Deus. Vamos esperar alguns entrarem. Glória a Deus. Glória a Deus, Robson. Tudo bem? Vamos dando um tempinho para mais alguém chegar. Mais ou menos ali 7h37, quem estiver vendo o vídeo depois, quem estiver vendo o vídeo, aumenta um pouquinho, que vai começar na hora certa. Glória a Deus. Vamos começar orando, enquanto alguns outros entram aí. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Que nós possamos estar juntos sempre, Senhor, para falar de Ti, para comunicar a Tua palavra. E nós cremos que o Senhor vai fazer sempre o melhor nas nossas vidas. Que o Senhor possa alcançar vidas nesta noite, alcançar corações nesta noite. Que nós possamos realmente, Senhor Jesus, estar diante de Ti fazendo o melhor. Nós oramos, Senhor, pelos médicos do Brasil, pelos médicos de São Paulo, esses que estão à frente, Senhor Jesus, do cuidado, Senhor, com esses que estão sofrendo, Senhor, com o vírus. Nós pedimos mais uma vez, cancela o poder deste vírus, caia a mortandade neste Brasil, Senhor, que caia o número de mortos, Senhor Jesus, que em nome de Jesus o Senhor possa salvar muitas vidas, Senhor, através dos médicos, através do seu poder, enfim, fazendo o melhor. Que nessa noite, Senhor, nós possamos falar de Ti, que nessa noite nós possamos ouvir da Tua voz, ouvir de Ti, Pai. Nós cremos que o Senhor pode mesmo, Senhor Jesus, fazer um melhor em nossas vidas e cremos que o Senhor está cuidando da gente e que a Tua presença é muito importante para a gente, Pai. Nós te agradecemos por tudo e convidamos o Espírito Santo para dirigir-nos nesta noite, para que nós possamos falar somente aquilo, Senhor, que te agrada, que nós possamos falar da Tua palavra e que através desses vídeos, muitas vidas possam ter as vidas mudadas, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre presença de Deus. Vamos falar às 7h35 e nós vamos começando. Vamos falar com a presença de Deus, sobre presença de Deus, né? É uma coisa meio complexa,
mas que na verdade é muito exposto e pouco é explicado. Muito se fala sobre a presença de Deus, mas pouco se explica sobre a presença de Deus. O que é presença de Deus? Quando alguém diz aí num culto, tá naquele culto horroroso, e ele diz: estou sentindo a presença de Deus, principalmente quando diz, se ele está, né, com o microfone na mão, ele diz: olha, eu estou sentindo muito a presença de Deus, estou sentindo que Deus está aqui, né? E aí alguns perguntam: mas que presença é essa, horas? O que é que ele está fazendo? O que é que realmente ele está sentindo, né? Será que é aquela epifania que quando desce mesmo aquela presença gloriosa de Deus, que as pessoas não aguentam, aquele poder de Deus que é palpável, ou então é só algo dele que ele está sentindo? É, a pergunta realmente é para vocês, né? O que vocês acham? Será que é uma epifania mesmo? A presença de Deus palpável, gloriosa que ele está sentindo? Ou então ele está muito entusiasmado com o microfone na mão e quer se mostrar demais espiritual? Então diz: eu estou sentindo a presença de Deus está aqui nessa noite. Bom, que a presença de Deus está, ou a presença de Cristo está, é garantido, porque a palavra diz que onde dois ou três estiverem falando em meu nome, ali eu estarei. Então a presença de Cristo vai estar ali. Claro que vai estar ali. Tem dois ou três conversando, a presença de Deus vai estar lá. Mas eu realmente acredito nessa presença. Eu acredito na presença de Deus. Eu acredito na profecia dada por Deus através de homens, homens sérios de Deus, né? Até porque eu tenho uma origem pentecostal, né? Eu nasci na igreja pentecostal e fui criado no meio pentecostal. E durante muito tempo também, depois, eu vivi na igreja neopentecostal, ou seja, o que eles dizem que seria um pentecostal mais moderno, um pentecostal mais liberal. Mas se a gente parar para pensar em igreja pentecostal e neopentecostal, nós vamos perceber que as pentecostais mudaram muito da sua doutrina depois da igreja neopentecostal. Por quê? Porque elas perderam tantas pessoas para a igreja neopentecostal que elas tiveram que mexer na sua doutrina, tiveram que mexer nos seus dogmas, tiveram que mudar, mas percebam, a mudança não foi por causa da presença de Deus, a mudança foi por causa de número de ovelhas, de número de pessoas. Então, o que a gente percebe, o que nós percebemos, é que realmente é uma condução ali meio que humana. O que se está em jogo não é a presença de Deus, o que se está em jogo é o número de ovelhas, é o número de pessoas. Olha, rebanho está indo para anel, então nós pentecostais vamos ter que fazer alguma coisa. Então, olha, relaxa essas doutrinas, relaxa esses dogmas. Olha, afinal, quem é que deu essa doutrina para a igreja? Quem é que deu esses dogmas para a igreja? Como é que se originou essa denominação? Por que agora, em virtude dessas mudanças da modernidade do mundo, nós temos que mexer? Até porque Deus é o mesmo, né? Ontem, hoje e será eternamente. Então nós temos que ter uma condução humana. Então, em meio também a essa presença de Deus que está aclamada, ou quando alguém coloca um comercial, quando alguém coloca alguma campanha, venham esse domingo, porque a presença de Deus vai ser muito forte neste lugar. Ou seja, eles estão marcando hora com Deus, como se eles fechassem um acordo ali, eles tivessem um contrato dizendo: Deus vai estar muito forte nesse domingo. Ou vem aqui, porque aqui Deus realmente está. Então, essa presença de Deus que é discutível. Para que estão usando esse, entre aspas, presença de Deus? Para atrair pessoas para o seu templo com algum objetivo? Ou porque eles querem salvar vidas mesmo? E essa presença de Deus, o que é importante para a sua vida? Como é que ela tem que se manifestar na sua vida? Em que hora ela se manifesta na sua vida? Quando ela tem que se manifestar na sua vida? Então, tudo isso que é importante para nós sabermos, né? Como é que funciona? Como é que Deus trata isso com a gente? Ou seja,
Onde eu quero chegar com vocês? Se a igreja pentecostal precisou se adequar, nós vamos chegar numa conclusão: que dogmas, doutrinas, não atraem a presença de Deus, né? Logo, igrejas honestas, com pastores honestos, não vão utilizar de dogmas e doutrinas, ou moveres, ou artifícios humanos para atraírem vocês para os seus templos ou para as suas paredes. Um pastor honesto, ele não vai se gabar do que aconteceu na igreja. O mover, aquela coisa toda, aqui tem, lá não tem, aqui Deus cura, lá não cura. Um pastor honesto, ele não vai se gabar daquilo que acontece em paredes. Ele não vai ficar feliz só com aquilo que acontece nas paredes. Um pastor honesto, ele vai ficar feliz de olhar para a sua vida e ver que a presença de Deus é na sua vida, ou seja, na nossa vida, na sua vida, fora das paredes. Isso é o que interessa. Quando nós temos presença de Deus na nossa vida constantemente. Não só ali, quando todo mundo se reúne e aquele mover, aquela coisa, aquela, né, línguas e chora, um se emociona, um pula. Puxa, gostoso, gostoso. Mas não é o que Deus espera também. Porque há muitos que sapatearam, muitos que falaram línguas estranhas, muitos que fizeram muitas coisas ali, quando saem da porta, aí sim, vestem a sua roupa de dia a dia, tiram sua máscara de crente, vestem sua roupa de dia a dia e continuam sua vida. Quando, na verdade, essa presença de Deus, nós vamos ver daqui a pouco, ela tem que ser contínua e presente na sua vida. A presença verdadeira de Deus. Só isso pode te trazer paz, felicidade, pode te guardar, livrar do mal. Essa presença contínua de Deus na nossa vida. E nós vamos ver muitas coisas referente a isso, né? Então, um pastor realmente honesto, ele fica honrado, fica feliz de ver Deus presente na sua vida em todo o tempo. Não ali só na igreja, dando ibope para a igreja. Não. Ele vai ficar feliz quando ele sabe que Deus está presente na tua vida dia a dia. Como é que ele sabe que Deus está presente dia a dia? Através dos teus frutos. Ele reconhece que você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa que está sempre resolvendo os teus problemas, está indo para cima das coisas, né? Então, explicando também um pouco melhor, um pastor honesto, queridos, para ele, vale mais a bênção que um irmão e uma irmã se torna. Ele não quer só bênção. A pessoa que geralmente quer só quer só bênção para ela, é essa que gosta do mover, é essa que gosta das coisas. Mas uma pessoa diferente, uma pessoa que se torna uma bênção, que tem a presença de Deus continuamente na vida dela, ela passa a ajudar outras pessoas, ela passa a dar caminhos para outras pessoas, né? Então, uma pessoa que tem a presença de Deus, ela é uma bênção, ela se tornou uma bênção. Então, em casa ela é uma bênção, os seus familiares a amam, os seus familiares a respeitam, né? E é diferente daquela que só sapateia, daquela que fala em línguas, daquela que faz um monte de coisa, gira lá igual um peão, né? Mas fora das quatro paredes, ela é acusadora, ela condena. E o pior, né? Não ajuda ninguém, não dá retorno para Deus. E por que ela não ajuda ninguém? Porque lá na igreja, entre quatro paredes, ela rodopia, ela faz tudo aquilo, porque ele dá ibope, olha, a irmã tem presença de Deus. Mas fora das quatro paredes não dá muito ibope. Estender a mão a quem precisa, fazer algo, não dá muito ibope. Não tem ninguém olhando. Principalmente quando a gente, né, o que a esquerda, que a direita faça, a esquerda não saiba, o que a esquerda faça, a direita não saiba, não dá ibope. Então fica difícil de acreditar que aquele servo que age tão cheio da presença de Deus na igreja e quando sai da igreja não tem fruto nenhum, não tem nada para mostrar, não tem história para contar, ele não se mostra alguém piedoso, né? Não se mostra. Infelizmente, né? É igual aqueles pastores nos
púlpito eles são os leões, né? No púlpito lá sabe se expressar, se contorce, sente a presença de Deus, mas fora do púlpito ele não tem piedade nenhuma, não é nada piedoso, não ajuda o próximo, não ajuda o pobre, né? Na verdade, fora do púlpito ele é somente um empresário. Tudo aquilo que dá retorno ele quer, e o que não dá retorno, se for ovelha ainda que dá problema, desculpe para essa ovelha, mas eu não tenho tempo. É geralmente a resposta que essas pessoas, infelizmente, ouvem, né? Mas por que eu fiz essa ilustração? Porque nós precisamos discernir, queridos, a presença de Deus contínua na nossa vida, da epifania, que é a epifania. Epifania é aquela presença de Deus que vem e tira todas as coisas fora do lugar, depois quando vai embora tá tudo no lugarzinho de novo, mas você viu aquele mover, foi de Deus mesmo, aquela coisa gloriosa que caiu no meio é, dos cristãos, que todos sentiram que mudou a vida de muita gente, que curou algumas pessoas, que mudou a história de algumas pessoas, que fez outras pessoas se converterem. Essa é a epifania. Aquele mover, a gente vai ver alguma coisa aí na Bíblia sobre epifania. Quando for epifania, eu falo, ó, isso aqui é epifania. E também tem a outra, que é a mais triste, né? É aquela presença de Deus que é o fogo estranho. É quando o homem se utiliza do fogo estranho, de um falso mover, para se promover ou dizer que é muito espiritual. Então a gente precisa saber o que é a presença de Deus contínua na nossa vida, o que é epifania e o que é fogo estranho. Não vou falar muito de fogo estranho e também muito pouco de epifania, quem sabe domingo que vem a gente trata epifania. Eu quero falar dessa presença de Deus mesmo, né? Se a gente pensar, a gente explicar um pouquinho, quando nós vemos Deus tratando com Adão, ele lembra, na virada do dia, Deus tinha um encontro com Adão. E Adão até que se habitua. Ele conhece a voz de Deus, ele sente a presença de Deus chegando. A gente, como ser humano, a gente não é que a gente se habitua, que a gente não deve se acostumar nunca a essa glória, que é a coisa mais gostosa do mundo, é a coisa mais gloriosa do mundo, mas a gente sabe quando Deus se aproxima, a gente sabe quando Deus quer falar com a gente sabe quando Deus está falando com a gente. Nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito, nós aprendemos a ouvir Deus falando no nosso coração. Todos nós temos essa capacidade de ouvir, de reconhecer o Criador falando com a gente. Nós temos essa capacidade. E Deus, por estar sempre ali falando com Adão, Adão adquire essa capacidade também. E sabe discernir a voz do Senhor. E aí, quando Adão cai, quando ele peca, e Deus vem ter com Adão, acredite só, ele sente medo agora dessa voz. Aquilo que antes para ele era prazeroso e se conversava sobre o futuro, se conversava sobre aquilo que Deus queria que ele fizesse, se conversava sobre aquilo que Deus estava esperando dele, que Deus estava querendo dele, acredite, agora se tornou um peso essa voz, causou medo. Quando Adão erra, quando Adão peca, quando Adão cai, nós vemos em Gênesis 3:8 que Adão vai dizer que teve medo. Olha só, alguém que estava acostumado à voz do Senhor, à presença do Senhor, agora tem medo da presença do Senhor e agora tem medo da voz do Senhor. Gênesis 3:8 diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Não é incrível isso? Eles estavam com Deus toda a viração do dia. Ouviam a voz de Deus toda a viração do dia. Mas quando eles erram, quando eles pecam, essa voz causa medo. Essa presença causa medo. Pastor, Deus e a presença de Deus é a mesma coisa? Não. E eu vou explicar agora isso para vocês. A presença de Deus faz parte de Deus. Deus é uma coisa tão estrondosa, tão gloriosa, não dá para explicar. Se a gente quiser explicar Deus, o que é Deus, não tem como. Lembra, lá no início da Bíblia diz que Deus é Espírito, mas depois a gente vê Deus num corpo, a gente vê Jesus. Depois a gente vê que Jesus diz, eu vou subir, vou mandar o meu Espírito para vocês. Então a gente vê tem uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, a trindade formada, né? E fora isso, tem todo o poder dos céus e da terra. Então, imagina, Deus é uma coisa que não dá para a gente, por mais que a gente queira explicar, a gente não vai conseguir explicar o tamanho de Deus. Mas a gente tem algumas pistas, a gente tem algumas ideias,
né, que estão ainda muito longe do que é Deus, mas que é só para a gente se tornar, para a gente poder se guiar, né, por essas pistas, para ter mais ou menos a noção de quem é o Deus correto para as nossas vidas, do que Deus faz para as nossas vidas. Então, Jesus e Deus fazem parte do mesmo, mas são pessoas diferentes, primeira pessoa, segunda pessoa, na mesma trindade, né? Mas voltando para a presença de Deus, Adão fica com medo, mas ele sabia que ele não era mais digno dessa presença, que agora ele tinha causado a separação dessa presença de Deus. Depois, nós vamos ver que os filhos de Adão fazem sacrifícios, e olha que interessante isso. Caim e Abel, lembra de Caim e Abel? Caim e Abel, eles fazem sacrifícios, ou dão ofertas para invocar essa presença, que havia se perdido lá com o pai e a mãe. Então, nós vamos reparar que Deus aceita a oferta e a vida de Abel, que é o que está escrito lá em Gênesis 4. Ao cabo que de Caim, ele não aceita nem a vida, tampouco a oferta de Caim. Ele não aceita. Mas o que é engraçado é como ele se relaciona com esses dois. Como a Bíblia trata o relacionamento de Abel e Caim com Deus. Os dois fazem uma oferta. Deus aceita a oferta de um e aceita a vida de um. E Deus rejeita a vida de outro e rejeita a oferta de outro. Está em Gênesis 4, verso 3 a 7. Olha o que diz. Diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E aí aqui diz, e atentou o Senhor para Abel, ou seja, outras versões vai estar, e aceitou o Senhor a Abel e a sua oferta. Nessa versão está, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Outras versões vão estar, e aceitou o Senhor a Abel e a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Em outras versões vão estar, não aceitou. Ele não aceita Caim e a sua oferta ele não aceita também. E aí, então, Caim fica irado, ele se ira por causa disso. Ele fica com ciúmes, ele fica com inveja. Não ciúmes de Abel, mas, na verdade, ciúmes de Deus, porque ele queria agradar a Deus. Né? Então, Deus, sabendo disso, ele vem conversar com Caim. Né? E o Senhor disse a Caim, olha aqui, continuando, e o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Ah, viu? Voltou a palavra original, aceito. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado que jaz à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Perceba que aqui Deus já demonstra um amor para a comunidade ou para com os homens maravilhoso. Lá eu falei domingo passado, lembra? Adão, onde estás? Ele queria saber onde é que Adão estava e se Adão ia pedir perdão ou não. E Adão enrolou, não pediu perdão. Culpou todo mundo e não pediu perdão e parece que gostou dessa separação. Agora aqui, nós vemos que Deus, ele é tão amoroso, que a sua presença, essa presença de amor, essa presença de paz de Deus, ele não foi conversar com um crente Abel. Ele não foi. O crente Abel estava lá, tudo bem, cuidando das suas ovelhas. Ele estava lá, aceito a sua oferta, aceito ele, você está aprovado. E olha só, Deus podia estar lá conversando com ele, dizendo: puxa, Abel, vem aqui, você é bom demais, hein, Abel? Você adivinhou tudo certinho, você fez o sacrifício certinho. Olha, vou aumentar o número das suas ovelhas, vou te dar o dobro das coisas. Olha, Abel, você me agradou tanto que eu vou te dar mais isso, mais aquilo. Não é assim que a cabeça do crente pensa? Ah, eu vou agradar a Deus para ganhar alguma coisa dele. Infelizmente é assim que a gente pensa. Mas para pensar, Deus é tão amoroso, tão bondoso, tão longânimo, tão piedoso, que ele não foi falar com o que acertou, ele foi falar com o que errou. Então ele vai falar com quem? A presença de Deus vai aconselhar Caim. Ele vai querer um conserto de Caim. Ele diz, aquele está tudo bem, deixa eu seguir. Agora eu preciso falar com esse.
Então, ele vai conversar com Caim. Caim, você precisa se consertar, Caim. Esses pensamentos que estão na tua cabeça não é bom. Se você deixar esse pensamento tomar conta de você, vai ser o teu desejo. E cumpre você não cumprir esse desejo, porque senão as coisas vão ficar pior ainda. Mais afastado de mim você vai ficar ainda. Né? Então, o que a gente tem que ver, ó, o que é muito importante aqui, é que no evangelho de hoje, as igrejas, você aprenderia o quê? Que Deus só fala com salvos, que a presença de Deus só está sobre os salvos. Olha, a presença de Deus está sobre os pastores, está sobre os profetas, está sobre os obedientes. Agora, para pensar, Adão pecou, queridos, e ouviu a Deus ainda, depois, no pecado, lá, afastado. Estava lá, afastado, escondido, no meio das árvores. Mas ele ouviu a voz de Deus ainda, a presença de Deus foi lá atrás dele. Caim precisava de conserto para a vida dele. E Deus foi lá falar com ele. Só que qual o problema desses? Eles até ouvem Deus falando com eles. Seja através do coração, aqui dentro, Deus dizendo, não faz isso que está errado, não faz isso que está errado. Seja quando você liga e ouve alguma mensagem no rádio, na TV, ou uma mensagem como essa, Deus falando com você, você precisa mudar, eu quero ter a minha presença com você, eu quero caminhar com você, eu quero andar com você. Caim, ele ouviu o que Deus tinha para dizer para ele, só que ele não obedeceu. Esse é o grande problema. Então nós temos que entender que Deus não fala só com crentes, não. Deus fala com todos. Muitas pessoas ouvem a Deus, mas não obedecem. Elas não tomam a decisão de querer seguir com Deus, de querer ter essa presença de Deus na vida deles. Então, a Bíblia nos mostra na conversa que ele não conversa com Abel, mas sim com Caim. Por quê? Porque Deus corrige os seus filhos. E muitas vezes nós, os filhos, não ouvimos. Seguimos o nosso caminho, ou nossas escolhas. Quando nós seguimos os nossos próprios caminhos, sem perguntar para Deus e sem pedir que essa presença de Deus nos acompanhe, nós vamos nos afastando de Deus. E aí, quando nós vemos homens muito maus, como nós vimos as civilizações lá, antes de Noé, chega uma hora que Deus diz: o homem se afastou tanto de mim que eu não tenho o que fazer agora. Agora eu vou ter que destruir os homens e fazer algo de novo. Ou seja, ele encontra lá uma família que não tinha se afastado tanto, que é a família de Noé. Então ele começa de novo. Por quê? Porque a outra parte da humanidade ficou tão longe de Deus, cometendo coisas tão terríveis, horríveis, que Deus diz: olha, eu vou ter que começar tudo de novo. De tanto que o homem se afastou de mim. E na nossa vida é a mesma coisa. A gente, às vezes, nós nos afastamos tanto de Deus por causa do nosso orgulho, soberba, dos nossos planos, que são tão egoístas, que chega uma hora que Deus diz: olha, ou volta, ou não vai ter mais o que fazer com você. Então, Caim foi tão para longe da presença de Deus, com aqueles ciúmes, com aquela maldade no coração, que ele mata o irmão dele. E quando ele mata o irmão dele, ele se afasta de Deus. E quando ele se afasta de Deus, ele gera uma família. E quando você pega o sexto, na genealogia dele, o sexto é Lameque. E aí Lameque já está tão afastado de Deus que ele mata dois. Está lá tá aí no mesmo capítulo, lá no verso 23. Ele mata duas pessoas. Olha o que é se distanciar. Um vai se distanciando, o outro vai se distanciando. E aí ficam mais terríveis, mais duros. Né? Veja só, na sexta geração já mata dois. Ao passo que da outra geração, depois que nasce um novo filho, Sete, quando Sete já tem um novo filho que chama Enos, a Bíblia diz, daí no mesmo versículo, Gênesis 4:26, diz assim: e a Sete também nasceu um filho, é um outro filho de Adão e Eva, é o terceiro filho. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque esses deram espaço à presença do Senhor, deram espaço a querer andar com o Senhor, né? Então, olha só, um ramo da família se afasta cada dia mais dessa presença e fica violento. E o outro ramo da família
quer se aproximar dessa presença de Deus, ouvir os ensinamentos de Deus e começam a invocar o nome de Deus e a buscar a Deus, né? Então, tentando explicar, mas eu sei que ainda vai ter uma pergunta, né? De muitos aí dizendo, puxa, mas Caim fez errado, Abel fez certo, e ainda Deus permite que Abel morra. Onde estava Deus quando mataram Abel? Não é a pergunta quando Caim matou Abel? Por que Deus não protegeu Abel? Não é isso que nós vamos perguntar? Então, assim, até eu sei que muitos, né, são as questões da humanidade, questões como assim, mais ou menos um judeu, o que ele questiona? Ele questiona o seguinte: onde Deus estava durante o Holocausto? Né? Um russo, um cristão russo, pode questionar assim: onde Deus estava quando Stalin matou 30 milhões de russos? 30 milhões morreram por causa do governo comunista dele. Ou um europeu dizer onde Deus estava quando surgiu a gripe espanhola. Ou então hoje nós perguntamos, onde é que Deus está em meio à mortandade desse coronavírus? Não, a pergunta, onde que está essa presença que você está falando? Essa presença de Deus que o senhor está pregando hoje, pastor? Onde é que Deus está no meio de tudo isso que aconteceu ou que está acontecendo agora? Queridos, ele está exatamente no mesmo lugar que estava quando Jesus veio aqui, deu a vida por nós, foi ultrajado, foi morto naquela cruz, cuspiram em seu rosto, pisaram nele, feriram ele, bateram nele, né? Fizeram chacota de Jesus, puseram ele naquela cruz e mataram ele. Deus está no mesmo lugar, do mesmo lugar que ele teve que assistir essa cena horrível de Jesus dando a vida por nós, no mesmo lugar ele está quando nós, ou a nossa maldade humana, provoca coisas tão horríveis quanto essas que nós citamos. A nossa maldade humana, o nosso pecado, o egoísmo de um homem que queria dominar o mundo, que queria apurar a raça, uma etnia, e causou todas essas mortes. Deus estava no mesmo lugar dele, com a mesma paciência, demonstrando o mesmo amor, demonstrando a mesma posição e garantindo por ser Deus a sua palavra, né? Exatamente no mesmo lugar. E, aliás, é importante lembrar também que quando nós pecamos, quando nós estamos fazendo coisa errada, quando nós estamos ali satisfazendo o nosso ego, o nosso ego, o nosso orgulho, quando nós estamos ali dando um nó em alguém, quando nós estamos ali mentindo, cobiçando, quando nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus, ou praticando os nossos pecadinhos, Deus está no mesmo lugar, só observando, só esperando para falar com a gente se nós terminamos, né? E aí, já terminou de fazer o que você gosta de fazer? Deus falaria para a gente. E aí, tem alguma coisa para conversar comigo? Tem algum perdão a ser pedido? Tem algum arrependimento? Aí, tem algo a me confessar? Tem algo a se arrepender? Tem algo que eu precise perdoar na sua vida? A posição dele é a mesma. Agora, a posição de se arrepender, pedir perdão e querer mudar é nossa. É nossa, de falar, não, não quero mais cometer isso. Agora eu quero ouvir a tua voz para não errar mais. Não quero errar mais, eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente, eu quero ter a tua presença continuamente, né? Ou seja, a decisão é nossa. Nós queremos continuar nessa conversa com Deus, ou seja, essa tentativa de aproximação de Deus conosco, ou a gente vai querer se afastar mais? Ou nós vamos querer continuar a nossa caminhada, satisfazer os nossos desejos? O que a gente precisa se lembrar é que Deus está sempre na posição dele. Sempre. Somos nós que nos afastamos dele. Ah, pastor, tudo bem, mas e quantas mortes? Sabe o que diz em Salmo 115, 16? Abram Salmo 115, 16 para ver o que Deus diz. É curtinho, curtinho o versículo.
Salmo 115:16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Deus nos deu essa terra. E por ser Deus, ele respeita as nossas decisões. Alguns vão dizer, mas e o final do mundo? Se ele respeita, por que tem o final do mundo? Queridos, ele não desejou nada, ele só narrou o que vai acontecer. Ele diz a própria maldade humana que vai causar isso. A própria destruição vai ser de tanta maldade, de tanto orgulho, de tanta desobediência do homem, vai gerar fim do mundo, não tem como não ter. Então ele sabe que nossa maldade, nosso orgulho, é o que vai causar essa destruição. Mas Deus não vai destruir tudo por causa do pecado? Se ele fosse destruir tudo por causa do pecado, por que ele mandaria Jesus então morrer por todos os nossos pecados? A gente não pode esquecer, foi pago lá na cruz os pecados. Foi pago na cruz. Né? Então, o que vai destruir é a nossa maldade, a nossa crueldade. Ele deu a terra para a gente, mas a gente está cuidando da terra? A gente cuida do meio ambiente, a gente cuida um dos outros. Não, a gente não está nem aí. Morreu 1.000, mas morreu 1.000 do outro lado. Só se morrer um daqui, aí eu vou ficar triste. Mas, puxa, na Itália 20.000, aqui 20.000 na Itália, 20.000 na Espanha, 60.000 nos Estados Unidos. Agora, quando morre um daqui, um da gente, a gente fica triste. Então, essa distância, né, nossa, com nossa própria, de ser humano para ser humano, que é triste. Né? Então, essa maldade humana, e o melhor, em meio a isso tudo, essa frieza, esse nosso lado de pecador, e de saber que esse mundo vai perecer mesmo, em meio a tudo isso, Deus dá um jeito ainda de dizer, olha, vai acontecer, mas eu vou dar uma escapatória para aqueles que querem a minha presença. Eu vou dar uma escapatória para aqueles que querem ter vida eterna, para aqueles que querem seguir, né? Então, aquele Jesus, né, que apareceu para a gente, que é a misericórdia de Deus para as nossas vidas, o Deus Emanuel, ou seja, o Deus conosco, essa presença de Deus de novo conosco, né, garante-nos o quê? Que todo aquele que invocar essa presença em meio à tribulação ou destruição vai ter livramento. Aquele que me aceitar como único e suficiente Salvador vai ter o livramento no final de tudo, né? Lá em Romanos 10:13, lembra? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, para ficar bem claro, Deus já cumpriu com a parte dele. Ele cumpriu com a parte dele. Ele deu o mundo para que o homem cuide, a terra para que o homem cuide. Ele deu o livramento através da cruz, através do Senhor Jesus para nós, para todo aquele que aceitar o Senhor Jesus, seja salvo, né? Seja guardado e tenha a vida eterna, né? Então ele cumpre com a gente. E ainda, ele fica na posição dele, respeitando, né? Lembra do sol? Ele nasce o quê? O sol nasce para todos, né? Para o justo e para o injusto. Deus se mantém lá. A posição de andar aqui, como nós queremos andar aqui, é nossa. Se nós queremos andar com a presença de Deus ou não, né? Então, ele já cumpriu e ainda ele envia através do Espírito Santo essa presença para nós novamente, né? Então, não adianta a gente ficar olhando para as mazelas do mundo e dizer, se Deus existisse mesmo, isso não aconteceria. É só olharmos para as nossas vidas e lembrar quantas bobagens, quantos erros nós já fizemos. E a culpa foi nossa ou foi de Deus? Agora imagina um líder de uma nação que nós votamos e colocamos ele lá. Ele decide pela nação inteira. Então, quando Hitler decidiu fazer uma guerra, ele decidiu prejudicar o mundo inteiro e usou a nação dele para fazer isso. Não foi vontade de Deus, nem algo que Deus desenhou para acontecer. Não, foi a decisão de um homem mau que conseguiu enganar uma nação inteira. E hoje acontecem as mesmas coisas. Quando um líder de uma nação ele toma uma decisão errada, infelizmente, a nação que colocou ele lá acaba
pagando por isso. E não é só lá na presidência, é no governo do estado, é na prefeitura. E hoje nós vemos, até a gente está passando por isso. Nós vemos políticos discutindo seus futuros políticos através de uma coisa ruim que está acontecendo. E quem paga por isso somos nós. De vez eles estariam unidos, salvando vidas, e eu falo nas 3 esferas, eles tinham que estar unidos, juntos aqui, orando, todo mundo, querendo a presença de Deus, para reduzir essa morte, orando. Imagina, nosso presidente entregou o Brasil nas mãos do Senhor. Nosso governador não está nem aí. Nosso prefeito nem sabe o que é isso. E aí, então, a gente começa o quê? A passar momentos ruins por causa que não há unidade, não há união. Eles não têm a direção de Deus. E aí fica uma discussão e o povo fica morrendo. E pior, essas mortes ainda são usadas para ferir um ao outro. Parou para pensar nisso? Então, olha como é importante a presença de Deus em todas as esferas, né? E nas nossas vidas também, né? Então, onde é que Deus está? No mesmo lugar. O problema é quem está invocando o seu nome para ser salvo. Deus está na mesma posição dele, no mesmo lugar. O problema é quem é que está invocando esse nome? Quem é que está invocando essa presença? Quem é que está orando para Deus, pedindo essa presença? Né? Lembra lá domingo passado que eu disse, o meu socorro não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E muitas vezes nós estamos olhando para a política, estamos olhando para a cloroquina, estamos olhando para tantas coisas, quando Deus pode nos dar esse livramento. Mas nós temos que invocar esse Deus, nós temos que querer essa presença de Deus continuamente nas nossas vidas, sempre, para que nós possamos ouvir essa voz e tomar sempre as melhores decisões na nossa vida. Né? Então, queridos, a presença de Deus na sua vida tem que ser uma constante. Ela não é só uma imagem, né, de barro. Não é, muito menos precisa dessa imagem para interceder por você junto a Ele. Deus não precisa de velas acesas para enxergar, muito menos de uma entidade para trazer algo a você. Deus não precisa nem de mantras, nem de incenso para falar com você. Deus só precisa de seu coração para pôr a vontade dele aí, né? Também Deus, ele nunca foi esquizofrênico para se revelar de várias formas, nunca. A Bíblia diz que nós temos imagem e semelhança de Deus. Quando Deus enviou o seu filho, foi a imagem de um homem. Lembra? Jesus, ele vem como um homem. Então, Deus não pode ser vaca, não pode ser jacaré, não pode ser elefante, não pode ser cavalo alado, não pode ser touro, muito menos bode. Não, Deus é coisa maravilhosa. Voltando, né, ao coração. Quando ele diz, eu preciso do teu coração para pôr a minha presença aí. O que Deus espera da gente é o nosso coração. Em Provérbios 23, 26, diz assim, ó, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Ele não quer o seu órgão de carne, não é isso. Ele quer tomar conta das suas vontades, quer um lugar para a presença dele. Ele quer fazer a diferença através de você e por você. Por isso que termina dizendo aí esse versículo, dizendo o seguinte, e os teus olhos observem o meu caminho, ou seja, me dá o meu teu coração, as tuas vontades, porque você vai tirar o teu coração da onde não deveria estar, naquelas coisas vãs, e o teu coração agora vai estar ligado nos meus caminhos, a tua vontade vai estar ligado na minha vontade, Deus está dizendo aí nesse verso, através de Salomão, né? Ele está dizendo, o teu coração não vai estar mais desviado por outras coisas que vão passar, que vão acabar, que não vão trazer ali uma diversão, mas não vão te trazer nada que realmente seja eterno, que seja realmente da vontade de Deus. Mas quando você entrega esse coração para Deus, ou seja, você diz, Deus, a tua vontade vai ser a minha vontade de agora em diante, aí ele diz, e os teus olhos observem os meus caminhos. Ou seja, agora você vai fazer aquilo que está no coração de Deus. E aí você vai ver a diferença, né? E Jesus nos dá uma dica. Lembra quando ele diz lá, não, eu juntei tesouros nos céus, porque a traça corrói e tal, né? Mas sabe o que diz também? Ele diz, ó, pois, Mateus 6:21 diz assim, ó, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração.
Por isso que Deus diz, me dá o teu coração. A minha presença só é possível com aqueles que entregam o coração. Então, quando ele diz, onde está o teu tesouro, está o teu coração, é porque aquilo que você ama, né? Aquilo que você deseja, onde vai estar o teu coração. Tem pessoas que o tesouro dele, ou o coração dele está em dinheiro. O outro está em fama. O outro está em diversão, promiscuidade. E aí vai embora a coisa, né? Agora, se o seu coração é entregue para Deus, como ele diz, filho meu, me dá o teu coração vai querer permanecer nos caminhos dele, vai querer permanecer na presença dele. Ou seja, o seu tesouro será a presença de Deus. O seu tesouro será a presença de Deus. Presta atenção nisso. Às vezes nós perguntamos para as pessoas, você quer ir para o céu? Ah, eu quero. Por que você quer ir para o céu? Porque lá não tem tristeza, lá não tem choro, lá não tem dor, as ruas são de ouros. Aí eu fico pensando, mas então se tivesse isso aqui, você não ia nem precisar ir para o céu. Se você for morar num país aí de primeiro mundo, tranquilo, né? Não vai ter rua de ouro, mas vai ter rua de primeiro mundo. Então você não vai nem querer ir para o céu, você vai querer ficar por aí mesmo. Porque para pensar, o único motivo de nós querermos ir para o céu é porque Deus está nesse céu. É porque Deus está lá. Apesar de ele estar aqui com a gente, vai ser um modo diferente de relacionamento, né? Nós vamos ter vencido essa carne e aí num corpo glorificado nós vamos poder ter acesso a essa gloriosa presença maior ainda de Deus. Então, se tem um motivo para ir para o céu, ou o único motivo, é porque Deus está lá. Porque se Deus não estivesse lá, não adiantaria nada. Para que vai adiantar rua de cristal, rua de ouro, essas coisas todas? Até ficar sem chorar, não ter doença é muito bom, é muito bom. Mas sem presença de Deus, nós vemos aqui quantas pessoas são ricas, queridos, milionárias, nunca tiveram paz e nunca estão saciadas dos desejos. A vida é um inferno, mesmo com todo o dinheiro que tem. Vivem fazendo maldades, longe da presença de Deus, não sabem o que é a presença de Deus, com toda a fortuna e dinheiro que tem, causam males e males e males à população para ser mais ricos ainda. Então a presença de Deus é tudo na nossa vida, é o que importa na nossa vida, né? Então, mas por que, pastor? Provérbios 4, de 4 a 6, diz assim, ó, e ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça, nem te apartes das palavras da minha boca, não a abandones, e ela te guardará, e ela te protegerá. Pessoas que vivem incondicionalmente na presença de Deus são guardadas e protegidas por essa presença. Pastor, mas esses aí não morrem ou têm dificuldades também? Claro que sim, claro que tem. Né? A diferença é que esses cumprem o plano de Deus. Por estarem continuamente na presença e nos planos de Deus, eles cumprem a missão que Deus tem para eles. E enquanto eles permanecem fiéis a essa presença, a essa missão de Deus, eles são guardados de uma forma especial também. Né? Eu conheço um aí que vai fazer 100 anos esse ano. 100 anos. Ele vai completar 100 anos esse ano, né? O missionário Escliró. E ele viveu essa presença de Deus, vive até hoje. Todos os dias, 3 horas da manhã, ele levanta para perguntar para Deus, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? E aproveita e ora por todos nós ainda. Esse ano, se Deus permitir, nós vamos no aniversário dele, vai fazer 100 anos, né? Então, a presença de Deus, queridos, é possível a todos. Todos. Todos têm o direito a essa presença, a ouvir essa voz. Mas para que ela permaneça constante na sua vida, para que ela flua constantemente na sua vida, precisa haver mudanças. Precisa haver mudanças em nós, né? E para nós seguirmos só por esse caminho que ela nos mostra, né? Ficaremos de olho no caminho, né? Nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer a Deus. E quando nós erramos, pastor, nos afastamos,
nós temos que clamar para que ela volte novamente. Mas ele vai estar ouvindo? Vai estar ouvindo, querido. Né? Então, essa presença, para ser contínua sobre a sua vida, sobre a nossa vida, só vem com direção e com o amor de Deus. Né? Pastor, como é que eu sei se eu estou com essa presença? Olha para a tua vida. Só vê qual o sentido da tua vida, o que tem sido importante para você, quais são os seus planos. Uma outra coisa importante para saber se Deus está na tua vida ou não é quais foram os teus planos realizados, não os desejados, porque desejar a gente deseja um monte e acaba realizando só aqueles que não valem nada, que não prestam. Eu estou perguntando o seguinte: quais são os planos realizados na sua vida? Qual que você realizou mesmo? E esses planos valeram para muitas pessoas, ajudaram pessoas. Esses planos foram você agiu de forma honesta para conseguir. Como é que você agiu para conseguir, para realizar esses planos? Então, quais são os desejos realizados por vocês? Dá para olhar, olha para ele. Tem presença de Deus nele? Tem direção de Deus nele? Tem bênção de Deus nele? Então a gente precisa tomar muito cuidado quais são os nossos desejos. Porque todos nós desejamos coisas boas, mas nem sempre nós realizamos coisas boas. Mas aqueles outros desejos, mais ou menos, nós fazemos toda hora, realizamos toda hora, né? Então, como é que eu sei se a presença de Deus está? Como é que você tem amado o próximo? E, principalmente, como é que você tem perdoado o próximo? Como tem se esforçado para fazer as coisas de Deus? Tem orado? Tem falado com Deus? Tem pregado o evangelho de Deus? Outra dica importante que a gente viu lá em Adão, lembra? Você está com medo da presença de Deus? Está com vergonha de dobrar o seu joelho e falar com Deus? Olha para a tua vida e diz, ai, que medo, ai, que vergonha de falar com Deus, fiz tanta coisa errada. Abraão teve um chamado, querido, teve uma revelação de Deus. E é incrível, nós olhamos na história de Abraão, ele não teve medo nenhum, nem na hora de que Deus pede o seu filho para ele entregar, ele não tem medo. Ele vai e faz a coisa, ele confia em Deus, né? Então, quando a gente lê lá em Gênesis 12, de 1 a 3, olha o que Deus diz. Gênesis 12, de 1 a 3. Ele diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da tua casa, e da casa de teu pai, e para a terra que eu te mostrarei, né? Então ele diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, vai para a terra que eu vou te mostrar, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ele está dizendo, se você sair, cumprir o que eu estou te pedindo, andar na minha presença, você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção, né? E aí ele diz mais, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, homem preparado, ele não teme a Deus. Tal como Adão se escondeu lá, ficou com medo. Escondi, Senhor, porque eu tive medo. Um homem preparado, ele não teme a Deus. Ele ouve a voz de Deus, não teme. Ele sabe quem é que está falando com ele. E ele vai querer mais ainda dessa presença e dessa voz de Deus na vida dele. Outro que temeu, mas ele temeu lá na sarça ardente, lembra Moisés? Moisés, em Êxodo 3:6, diz assim, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, né? Deus falando com Moisés, o Deus de Isaac e de Jacó. E Moisés encobre o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, olha como é que começa. Quando a gente chega para Deus, a gente chega com medo mesmo. A gente tem tanto defeito, tanto pecado, sem conhecer esse amor, sem conhecer como Deus é, amoroso, piedoso, longânimo, a gente chega cheio de medo mesmo. Essa presença de Deus, a gente fica meio atemorizado, a voz de Deus a gente não consegue ouvir, não entende. A gente fica com medo, porque a gente se sente tão pecador, tão sujo.
Mas depois que a gente entrega a vida para Jesus, que a gente é lavado naquele sangue de Jesus, que a gente começa um relacionamento sério com Deus, que a gente tem essa presença de Deus constante na nossa vida, esse medo vai indo embora, né? Pastor, eu também tenho medo. Eu sei, querido, quem aqui não tem? Ou quem que já não teve? Mas é só no início da relação. Porque passa um tempo e você se entrega totalmente a essa relação. Chega em outro nível, né? O medo vai embora. Ou melhor, esse medo e desconfiança vão embora. Ou melhor ainda, esse medo, desconfiança, né? E o desconhecimento do amor de Deus se transformam em fé, em confiança e conhecimento de Deus. Lembra? Sigamos e prossigamos em conhecer a Deus, né? Então aí não é mais por vós quando chega a esse nível, né? Não é sempre, mas pelo menos uma vez na vida, você vai ver que vai ter aquela epifania que a gente diz, né? Uma que a gente vai ver agora em Êxodo 33, aquela epifania, aquele mover mesmo de Deus na nossa vida, e às vezes dá até pena de pastores que nunca viveu uma epifania, que nunca viveu um mover verdadeiro mesmo, de ter derrubar no chão, de você rir, de você chorar de alegria, de você sentir mesmo aquela presença de Deus, né? É, tudo vai embora, parece que tudo sai do lugar, nosso cabelo desarruma, fica despenteado, você ri e chora de alegria, né? Aquele mover mesmo, mas quando ele vai de volta para Deus, aquele mover, tudo ainda se está no lugar, e muita coisa foi feita, pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas, né? Então, assim, é um mover realmente que a gente vê que é diferente, é muito bom viver esse mover. Ele não é comum, não, como querem fazer por aí toda hora, toda hora. Não, não. Esse mover que vem dos céus mesmo é diferente, ele mexe com a gente, ele muda a gente, ele transforma a gente, né? E a gente vê que com Moisés foi a mesma coisa. Quando vem essa epifania sobre Moisés, sobre o povo ali, ele passa a tratar com Moisés de um modo diferente. Na nossa vida é assim também, não é só mais agora por voz, mas é face a face. Nós tratamos com Deus face a face, né? Pastor, onde é que está isso? Está lá em Êxodo 33, né? Lembra que Moisés tinha medo de olhar para a sarça ardente? Lembra disso? Ele tinha medo de olhar para a sarça ardente. Agora, olha Êxodo 33, vamos ler a partir do 7, para não ficar muito comprido. Olha só. E tomou Moisés a tenda, lembra a tenda da congregação, pôs fora do arraial, longe lá do povo, e a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação, onde nós vamos congregar com Deus. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então eles iam lá em frente à tenda e faziam reverência a Deus, buscavam ao Senhor. E aí diz assim, e acontecia que saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava. Dizia, o líder está indo lá, vamos ver o que vai acontecer. E cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que entrando Moisés na tenda, epifania, descia uma coluna, uma nuvem, uma coluna de nuvem. Epifania, mover de Deus visível. Você vê o mover de Deus. Mover de Deus visível. Descia sobre a tenda. E punha-se à porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. E vendo, o povo ficava de longe olhando toda a coluna de nuvem que estava à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E agora olha a diferença. Aquele que tinha medo de olhar para a sarça ardente, agora olha só. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Josué devia ficar tão extasiado com aquela epifania que ele não saía nem lá de dentro da tenda. Ficava lá. Agora vejam só, quando ele tem uma experiência com Deus, quando nós temos uma experiência com Deus, tudo nos assusta.
Mas quando nós vamos tendo um relacionamento com Deus e temos essa presença de Deus na nossa vida, as coisas vão mudando. E nós, então, entendemos e compreendemos a voz e a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, nós começamos a tratar com Deus como face a face, como amigo. Já pensou isso? Deus te tem agora como um amigo dele. Lembra? Com Abraão era a mesma coisa. Deus era amigo de Abraão. Ele não fazia nada sem avisar Abraão. Abraão, estou fazendo isso aí na terra. Abraão, vou fazer isso aí na terra. E com Moisés, ele está ali dizendo, Moisés, faz assim, não faz assim, leva o povo para cá, não leva. Ele está tratando com Moisés. Então, olha como muda quando a gente tem a presença de Deus, quando a gente quer a presença de Deus na nossa vida, quer essa constância da presença de Deus na nossa vida, nós temos um trato diferente com Deus. Não é só aquele mover lá, não, fica dentro das paredes, não. Nossa vida com Deus é fora das quatro paredes, é na nossa casa, é na nossa família, é no nosso trabalho, é na rua. Presença de Deus constante, a gente carrega o Espírito de Deus dentro da gente. Né? Então a presença de Deus tem que estar na sua vida. Ela tem que, se ela estiver só na vida do teu pastor, azar o seu. O meu pastor é abençoado, azar o seu. Você tem que ser bênção. Você tem que ser abençoado. É a mesma coisa que seu vizinho ser milionário. Meu vizinho milionário tem 5 carros na garagem. E você? Então, a alegria é só dele. E eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de presença de Deus, que é coisa muito mais gloriosa. Então, imagina só você dizer, meu pastor é abençoado. Não! Você tem que ser abençoado. Você tem que ser uma bênção. Você tem que ter a presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Coisa muito gloriosa para você não ter. Presença de Deus foi enviada, Espírito Santo de Deus foi enviado para você, não para a tua igreja, não para o teu pastor apenas, mas para todos. Todos nós temos que ter essa presença. E o segredo é que com essa presença vem unção, vem amor para nós. E quanto mais nós damos essa unção, quanto mais nós damos esse amor, mais nós recebemos. Pastor, que unção é essa? Êxodo 33, 13, olha, deixa eu falar outra coisinha antes de falar que unção é essa. No mesmo capítulo aí de Êxodo 33, 13 a 15, diz assim, agora, pois, Moisés falando com Deus, olha que Moisés responde para Deus, depois dessa epifania, né, todas essas coisas, ele diz assim, agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho. Moisés está dizendo, foi muito bom essa nuvem caindo, a gente conversando face a face, mas eu tenho coisas sérias. Já que nós somos amigos, que nós temos aí, resolveu abrir essa presença para mim, então eu quero conversar com o Senhor. Eu quero saber qual é o caminho. Porque eu sabendo o caminho, eu conhecer-te-ei, né? Eu vou te conhecer, para que ache graças aos teus olhos, e para que o Senhor considere a nação, o teu povo, né? E aí o Senhor me diz o seguinte, irá a minha presença contigo para te fazer descansar, né? Então ele está dizendo, olha, mas se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir. Moisés ficou tão ousado que ele está dizendo, eu não quero só a tua presença não, quero o Senhor mesmo comigo. O Senhor mesmo, não só a tua presença, ou seja, não quero só os teus favores comigo. Eu quero o Senhor comigo. Eu quero que o Senhor vá comigo. Né? Até porque é aí que está a diferença, queridos. Você lembra de como os judeus acreditavam? Que alguém que era abençoado, que era rico, tinha Deus. E alguém que era pobre estava vivendo fora da presença de Deus e não tinha ali a mesma dignidade de quem tem dinheiro. E com presença de Deus, a gente faz a mesma coisa. Favores, a gente confunde muito presença com favores de Deus. O que é favor de Deus? Favor de Deus é quando a pessoa é muito abençoada, lá, o cara é rico, tem carro, tem saúde, tem vida boa, tem casa na praia, tem casa em todo lugar. Moisés está dizendo, esses favores para mim não adianta nada, não serve para nada. Não serve para nada o Senhor dizer que vai mandar um anjo na frente, que vai derrotar todos os inimigos, que vai me blindar, que eu não vou passar por problema nenhum. Esses favores para mim não adianta nada, porque realmente o que me importa é o Senhor. Eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero o Senhor comigo na minha vida.
Até porque existe um monte de pessoas que têm o favor de Deus, que são milionários, que são ricos, mas que não têm a tua presença. E porque eles não têm a tua presença, o dinheiro não compra felicidade, o dinheiro não cura eles, né? Nós tivemos um testemunho de uma filha do dono do Banco de Santander esses dias, né? Ela estava dizendo, meu pai morreu lá, morreu na Espanha por causa do Covid. E ela disse, meu pai com tanto dinheiro, tão bilionário que ele morreu por faltar algo que é de graça, que é o ar. Ele não conseguiu respirar, ele morreu por causa do Covid. Então imagina, o favor, o dinheiro, tinha tudo, mas morreu por falta de ar. Uma coisa grátis. Então é isso que Moisés está respondendo, nos ensinando. Até porque tem muitos pobres que não têm esse favor, que não têm carros de luxo, que não têm casas, que pagam aluguéis, que trabalham duramente, mas eles têm uma coisa muito mais gloriosa do que os favores. Eles têm a presença de Deus. Eles têm a comunhão com Deus. E eles sabem que na hora mesmo que o negócio pega, eles têm com quem contar. Eles têm Deus. Eles têm presença de Deus. Eles podem orar, eles podem clamar. E as contas chegam, os problemas passam. Mas a felicidade de serem filhos de Deus, de terem a presença de Deus em suas vidas, em sua casa, de ver os filhos deles a começarem a prosperar, de ensinar os filhos deles no caminho de Deus. Isso é coisa maravilhosa. Então ele está dizendo, olha, se tu mesmo não fores, ou seja, se o Senhor não for na minha vida, nem me faça ir para lá. Eu não quero riqueza, não quero nada se o Senhor não for comigo, se o Senhor não me der a tua presença. Então, o que importa é a presença de Deus, não os favores. Todos têm direito a esses favores. Estuda, trabalha, todo mundo alcança esses favores. Mas só com Deus é que existe realmente felicidade, né? Então, tem ricos que não sabem o que é paz ou felicidade. E tem muitas pessoas simples que sabem o que é ser feliz, que sabem qual é a verdadeira riqueza, que é a presença de Deus, né? Então, aquela unção do amor que eu estava dizendo em Provérbios 11:24 diz assim: ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Pastor, isso não é versículo de oferta, não? Não, não é de riqueza, de oferta não, é de riqueza. Por que riqueza? Porque quem dá mais amor recebe. Quem mais ensinamento recebe. Quem mais distribui a presença de Deus, fala da presença de Deus, mais presença de Deus recebe. Isso é verdadeira riqueza. Isso não está falando de dinheiro. Está falando de amor, está falando de caridade, está falando de presença de Deus. É o que mais distribui, né? Amor, mais lhe acrescenta amor. E aquele que não dá amor para ninguém, até o que é justo, o amorzinho dele ali, se torna em pura perda. Porque para que você vai ficar com amor? Você não ama ninguém. Então não é versículo de oferta, é versículo de riqueza, de amor, de esperança, né? De coisas boas. Então, queridos, isso é presença de Deus. Presença de Deus é para você ter uma vida aos pés de Deus. Não se impressione com moveres, não se impressione com língua, sapateado. Fica de olho nos frutos das pessoas, no fruto dela, para ver se realmente tem presença de Deus no fruto daquela pessoa, daquele pastor, daquela ovelha, daquele cristão, né? Para que a presença de Deus serve? Para que para nos darmos frutos, não é isso? E quais são esses frutos? Aí eu encerro com vocês em Gálatas 5, de 22 a 26, né? Que são os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele termina, né, dizendo, e contra essas coisas não há lei. Não tem lei contra amor, contra gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não tem lei contra isso. E ainda ele diz, e os que são de Cristo crucificaram a carne, os seus desejos, as suas vontades, as suas paixões, né, as suas concupiscências. Isso você larga de lado.
E aí ele diz, se vivemos em espírito, andemos também em espírito, ou seja, nessa presença de Deus. Não sejamos cobiçosos, de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns à paz do outro. Ou seja, uma pessoa com presença de Deus, obrigatoriamente, alguém que diz, olha, aquele é um homem de Deus, eu sim vejo a presença de Deus naquela vida, esse homem é de Deus, aquela mulher é de Deus mesmo, obrigatoriamente na vida desse homem que você está dizendo que tem que ter Deus, não é língua, sapateado, mover, não é nada disso. Mágicos e feiticeiros fazem isso também. Obrigatoriamente o que tem que ter na vida de um homem que tem presença de Deus, na vida de uma mulher que tem presença de Deus, é obrigatório ter paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se não tiver isso, é só mais uma mula modelo 2020, queridos. Só. Então, presença de Deus, para ficar mais fácil, é amor de Deus na sua vida. É conseguir perdoar. É conseguir se doar. Presença de Deus, nós só podemos analisar através do fruto da vida daquela pessoa. O que aquela pessoa produz, o que ela produziu. Se ela não produz temperança, longanimidade, bondade, fé, mansidão, paz, você tem que sentir paz ao lado dela. Você tem que ser perdoado por ela. Ela tem que ter mansidão. Presença de Deus é coisa muito gloriosa, muito maravilhosa. Não aceite um simples sapateado, uma língua enrolada. Não. Para ter presença de Deus, precisa ter frutos. Frutos do Espírito. Estudem depois em Gálatas 5 e vocês vão ver. E que Deus possa frutificar na sua vida. E que a presença de Deus possa ser cada dia mais gloriosa na sua vida. Se Deus permitir, não prometo, mas no domingo que vem, nós podemos até falar sobre epifania, esse outro lado do mover de Deus, quando cai mesmo aquela coisa gloriosa. Nós podemos até falar o que basta, o que não basta para nós, né? Aquela presença que está lá em Crônicas, que está aí em Êxodo 33, que a gente acabou de ler, que a nuvem desce mesmo, e alguns outros assuntos da Bíblia, né? Mas por hoje é essa, a presença de Deus tão simples e necessária na nossa vida, que só pode ser medida pelos frutos, não por magia, muito menos por feitiçaria ou promessas de riquezas, mas ela só é medida pelo amor de Deus em nossas vidas, pelos frutos que nós damos, por aquilo que nós apresentamos de bondade em relação a outras vidas. Amém? E que a presença de Deus seja gloriosa na sua vida. E você que não aceitou o Senhor Jesus, que você possa aceitar o Senhor Jesus e requerer essa presença de Deus na sua vida. Que você possa dizer, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Reconheço que sou falho, que sou um pecador e peço para que o Senhor possa me perdoar e possa fazer morada no meu coração, na minha família. E eu quero a tua presença na minha vida e na minha família. Senhor, eu quero abençoar todos os que estiveram ouvindo essa live, todos aqueles que vão ouvir esse vídeo, que o teu amor e a tua glória seja completa nessas vidas. Que o Senhor possa falar grandemente nos corações dessas pessoas, que haja cura, Senhor, que haja salvação, que haja, Senhor Jesus, resolução dos problemas, Senhor. Que os teus favores também sejam feitos na vida dos teus filhos, Senhor. Que essa preocupação com amanhã caia por terra em nome de Jesus. Que a tua glória seja manifesta, Pai, em nome de Jesus na vida deles. Que nós possamos receber, Senhor Jesus, como respostas, bênçãos alcançadas por eles. Que todo medo, Senhor, que toda solidão, Senhor, que toda frustração, toda a tristeza seja arrancada desses corações nesta noite, que eles alcancem a tua alegria, a tua paz, a tua longanimidade, Senhor, a tua temperança, o teu amor, Senhor, que eles possam saber que o Senhor zela pela vida deles, Pai, e que o Senhor deseja, Senhor, ter a tua presença continuamente na vida deles,
todos os dias, todas as horas, Pai, e que eles possam clamar por essa presença, que eles possam sentir essa presença, Senhor, e que eles se tornem umas bênçãos, Senhor, que todos se transformem em bênçãos, Senhor Jesus, para o próximo, que eles abençoem a vida do próximo, que eles ajudem a vida do próximo, com amor, com perdão, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que a tua presença seja realmente manifesta através da atitude dos teus filhos, de amor em relação à vida do próximo, Pai. Nós desejamos que a tua presença seja viva, eficaz e contínua na vida de cada um, desde agora e para sempre, Pai. Nós oramos pela Carvalho de Justiça, por todos os ministérios, por todos os pastores amigos, Senhor Jesus. Abençoamos a vida, Senhor Jesus, da irmã Carmen, que tem uma data, Senhor Jesus, triste e importante hoje, e que o Senhor possa abençoar, consolar o coração dela, Senhor, abençoar o pastor Pedro, que tem mandado as lives lá da Costa Rica, que ele seja ricamente abençoado pelo Senhor também, pastor Renan, pastor Tupas, presbítero Marcos, todos da Carvalhos de Justiça, Senhor, todas as famílias, todos aqueles que não são da Carvalhos, mas são da Igreja de Jesus, que estão acompanhando, pessoal de Peruíbe, pessoal da Praia Grande, pessoal de Piracicaba, todos aqueles que têm acompanhado e ouvido esta live. Nós abençoamos essas vidas todas, Pai, e declaramos o teu amor e a tua glória sobre a vida de cada um, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa estar com vocês cada dia mais e nós nos vemos na próxima live. Deus abençoe vocês. Amém?